tua palavra, e não da minha mente, nem do meu coração, mas da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou falar de um assunto bastante equivocado, muitas vezes que tem dúvidas, é bem sério, muito sério, que é a submissão. A submissão é o véu. Na palavra a gente encontra em Coríntios que as mulheres, né, elas têm que colocar um véu na cabeça. Se a gente lê assim cruamente a palavra, hein, elas têm que se cobrir a cabeça. Tem que ter, isso é um sinal de submissão. Hein? Então a gente vai entender bem o que é essa submissão, essa autoridade. Qual seria então essa autoridade? Para ter uma submissão tem que ter uma autoridade. Hein? Então a qual autoridade está se referindo a essa submissão da mulher? Hein? Tanto quanto ao marido, o marido a Deus, etc. Então vamos entender isso muito bem através da palavra, e não através da minha explicação. Então vamos ler juntos em Coríntios 11. 1 Coríntios? Sim, 1 Coríntios 11, do versículo 3 a 16. Eu vou ler e já desenvolver, tá? A gente tem que sempre ter a visão, ou o entendimento. Na verdade, o que a gente vai pedir a Deus hoje é que a gente receba esse entendimento, né, da submissão. O entendimento da palavra, e não o que as pessoas falam, ou o que as pessoas... 11 vamos começar do 1, então. Era do 3, mas vamos começar do versículo 1, do início até o versículo 16. Tem uma coisa também que eu queria falar antes de tudo, para a gente ter um entendimento melhor, uma aproximação melhor. É que a gente está hoje ainda debaixo do pecado da Eva. Hein? A gente fala que o pecado de Adão, porque Adão ele consentiu. Porque ele era autoridade sobre a família. Isso. Você vê que da onde que vem essa autoridade, né? Ela não é de ontem. É um exemplo, a Milena, um exemplo, né? Isso. Ela chega e fala para mim, vamos fazer alguma coisa aí que vai contra, né? Aí o Adão, no caso, que eu tinha que falar, não, a gente não pode fazer isso. Exatamente. Vai contra e pronto, não vamos fazer. Aí eu vou lá e faço com ela. Aí acabou. Mas quem pecou, quem começou a desobedecer, foi, na verdade, a Eva, né, que se deixou enrolar. Mas quem tinha autoridade para barrar isso aí era o Adão, e ele não barrou. Exatamente. Então significa que a gente está pelo pecado do Adão. Então, mas exatamente, mas você vê a cronologia, ela continua, da submissão à autoridade. Então, se a Eva tivesse pedido a Adão antes, certamente Adão ia falar, não, você não pode comer. Ou ele ia falar, toma. Entendeu? Não, mas acho que ele ia falar realmente, senão, porque Não, já ia pensar. Também, mas se ele comeu também, né? Sim, mas ele não tinha comido ainda, nem ela. Mas se ela ia... vamos tentar... Eles tinham os dois recebidos a ordem de não comer. Aí a Eva, de repente, quer comer, recebeu lá na mente dele, não, então, eu quero, hein? Porque eles falam que é a cobra, mas a cobra, ela é... Normal. Sim, Satanás, ele nos fala no coração. Então, de repente, o coração, ela teve essa vontade de conhecer e de comer. Então, se ela falava ela partilhava esse pensamento, esse desejo, com a autoridade que era o Adão, já que ela nasceu da costela de Adão, certamente Adão falava não. Só que aí ele já tinha comido e o Adão, tonto, porque
Aí ela falou para ele, não, você vê, eu não morri. Nada. Eu não morri, então pode comer. Ele acreditou na Eva. Se ela tivesse comido e ele não tivesse comido, não teria acontecido nada também. Exatamente. Mas o problema é realmente ela tem razão. Foi ele que. Sim, que vacilou, ele era a vamos dizer autoridade, ele não deveria fazer. Mas isso, só para lembrar que isso vem de longe, hein? E a gente está sofrendo até hoje isso. Por isso que a gente tem que se converter. Sim. Porque senão não precisa. É por isso também Jesus teve que morrer na cruz. Senão tudo isso não precisava. A gente nasceria salvo. Porque a gente nasceria povo de Deus, filhos de Deus. Só que hoje a gente vira filho de Deus só depois da conversão, aceitando Jesus. Senão a gente é filho do mundo. Né? Deus está fazendo um milagre, mas nossa escolha, ela depende depois de nossa escolha. Então vamos começar a ler. Sejam meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. Eu os elogio, porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhe transmiti. É Paulo falando. Hein? Mas, isso é importante aqui, por isso que eu queria começar dali do 3. Mas quero que saibam de uma coisa. O cabeça de todo homem é Cristo. Ele fala bem aqui, eu quero que você saiba de uma coisa. Quer dizer que quando ele falou isso, eles não estavam sabendo. Eles estavam ainda praticando a lei, certo? Então, as mulheres se cobriam a cabeça, dentro da lei é assim. Ele vai falar, a gente vai ler depois. Então, mas eles não tinham esse entendimento ainda, que Cristo era a cabeça. Hein? Eles ainda tinham o entendimento da lei. Ele fala, tem seguido os ensinamentos que lhe transmiti. Então, ele está ressaltando isso. São novos ensinamentos, que não são da lei. Hein? Quando ele fala no versículo 2. Eu os elogio, porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhe transmiti. Que era as boas novas, toda a graça, hein, de Jesus Cristo. Mas quero que saibam de uma coisa, o cabeça de todo homem é Cristo. Então quer dizer, o homem, ele não é livre. Ele é submisso a Cristo. A cabeça do homem é Cristo. Não é a sua própria cabeça. O cabeça da mulher é o homem. Uma vez que o homem tem Cristo como cabeça, a mulher pode ter o homem como cabeça numa boa, tranquilamente, em toda a paz. Porque o homem não é mais ele que decide. É Cristo que decide pela cabeça do homem, certo? É Cristo sempre o melhor. Então ele se torna um representante de Cristo, com a autoridade de Cristo, já que a cabeça do homem é Cristo. Então a autoridade não é mais dele, mas de Cristo. Certo? E o cabeça de Cristo é Deus. Então, a mulher, ela tem como cabeça o homem tem como cabeça Cristo, Cristo tem como cabeça Deus. Então, Deus é o soberano. Tudo que Cristo faz em nome do Pai. Não é? Que é Deus. É tudo que o homem faz em nome de Jesus Cristo. É tudo que a mulher faz, não faz em nome do marido, mas faz debaixo da proteção da autoridade do marido, que está ele mesmo debaixo de Cristo. Agora, essa parte que vem, a gente vai tentar contextualizá-la nessa época que ele estava falando. Porque senão não faz muito sentido hoje. Porque hoje a gente não vive na mesma cultura. Hein? Eu vou ler. O homem desonra a sua cabeça, se a cobre para orar ou profetizar. Certo? Mas a mulher desonra a sua cabeça e ora ou profetiza sem cobri-la. Pois é como se tivesse raspado a sua cabeça.
Por que ele está falando isso? Porque naquela época, quando uma mulher era pega, assim, prostituta, raspava a cabeça dela para todo mundo ver. Essa mulher não presta. Entendeu? Então é ruim, né? Então é por isso que ele fala isso. Os bandidos fazem isso também. Se as Na mulheres favela. na favela eles rasgam a cabeça. Então você vê, é para todo mundo ver. Né? Então a coisa realmente ruim, entendeu? Então ele está falando, mas a gente pode retomar isso para hoje, mas sabendo do sentido, hein? O homem desonra a sua cabeça e a cobra para orar ou profetizar. Mas a mulher desonra a sua cabeça e ora ou profetiza sem cobri-la, pois é como se estivesse raspando a cabeça, raspada a cabeça. Se ela se recusa, tem lá uma vontade própria, hein? Se recusar. Mas se ela se recusa a cobrir a cabeça, deve também cortar todo o cabelo, então, certo? Mas, uma vez que é vergonhosa a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, deve cobri-la. A gente vai entender. O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. O homem reflete a glória de Deus. Então, a gente tem, como homem, a gente tem que ser muito, mas muito cuidadoso, porque a gente reflete a glória de Deus. Então, a gente não pode fazer um passo assim, sem pensar, fazer coisas que não são a glória de Deus, porque a gente tem, através de Jesus Cristo, a gente tem a glória de Deus sobre tudo o resto, sobre os filhos, sobre a mulher. O importante para Deus é a família, como o importante para Deus é a igreja. A gente vai ver aqui. Tudo isso é porque Deus não salva a pessoa individualmente. Ela quer salvar a família, ela quer expandir essa glória, essa autoridade, através da família, da procriação, através da igreja, principalmente usar a igreja, não como templo, hein? Mas a igreja como membros. Tudo isso é em relação à igreja, tudo sai da igreja, porque a igreja, a gente não tem que perder de mente que quem é salvo é a igreja, hein? A igreja que vai ser levado no dia do arrebatamento. É a igreja, não o indivíduo, hein? Sozinho. É a igreja de Deus que ele vem salvar. Então tudo é feito através da igreja. Então a igreja também são vários membros, a família também, o homem, a mulher, certo? Agora veja bem, eu falei no versículo 7, o homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem. Mas, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. Naquela época de Adão, Adão se encontrava sozinho, ele via todos os animais em casais, ele criou lá tudo casais, ele sozinho, então Deus fala, bicho, eu vejo que tem uma coisa aqui, eu vou te dar uma mulher também. Aí, então a mulher, aí ele dormiu, Adão, ele pegou da costela dele, fez a mulher da costela do Adão. Pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Isso é uma verdade, não pode sair dessa. Hein? O homem existiu e depois a mulher foi criada. Por quê? Porque o homem precisava de uma mulher. Não foi o contrário. Ele fala bem aqui, por este motivo. Por este motivo também. Por esse motivo e também por causa dos anjos. A gente vai lembrar muito bem disso. E também por causa dos anjos. Não somente por este motivo, a mulher. A mulher. Eu vou reler. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Por esse motivo e também por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça,
A gente pode substituir o cobrir por deve ter uma autoridade em cima da cabeça. Hein? Não tem nada a ver com objeto, não tem nada. Não, é um símbolo de autoridade, entendeu? Por esse motivo também, por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça. Mas esse cobrir em várias Bíblias, na minha está escrito cobrir. Mas no texto original deve ter uma autoridade, hein? Cobrindo a cabeça. Para mostrar que é debaixo da autoridade. Então, se tem uma autoridade aqui, quer dizer que ela está debaixo, ela está protegida. Porque a autoridade está em cima dela. Ela não é autoridade. Tem autoridade em cima dela, protegendo ela. Entre o povo do Senhor, porém, agora é a gente convertido, certo? O povo do Senhor. Não são os pagãos. Agora ele fala, entre o povo do Senhor. Veja bem a nuance aqui, como é importante. Entre o povo do Senhor, que somos nós, porém, as mulheres não são independentes dos homens. Como se costuma ver, eu sou tudo igual. Mulher e homem é igual, tem salário igual, tem carro igual, eu cozinho, você cozinha, tudo é igual. Eu construo a casa, eu carrego a mula, eu faço a mula, carrego o cimento, mas não é bem assim não. É verdade. É aqui ele fala, entre o povo do Senhor, porém as mulheres não são independentes dos homens. E os homens não são independentes das mulheres também não. Um depende do outro. Dentro do povo de Deus. Pois, embora a mulher tenha vindo do homem, agora a gente volta para a criação com Adão, ele fala, pois, embora a mulher tenha vindo do homem, foi criado pela costela de Adão, apesar disso, o homem nasce de mulher. E tudo vem de Deus. Então, Certo? Então, o que a gente vai fazer sem mulheres? Então, não, que a gente não seja prepotente. Não, peraí. Eu sou a cabeça. Não é bem assim. A cabeça não vai existir logo mais se não tem mais a mulher. Não vai ter logo mais nenhuma cabeça a mais. Então, nós somos complementares. O homem é complementar, a mulher é complementar do homem e vice-versa. Agora, tudo vem de Deus. E o que a gente pode ver agora que a gente pode comparar essa união à igreja? Quando ele fala tudo vem de Deus, a igreja também tem Deus na igreja. E não há, quando ele fala, entre o povo do Senhor. Há povo do Senhor sem ser uma igreja? Não estou falando de placa, hein? Sempre que a gente fala igreja, é corpo de Cristo. Então, há povo do Senhor fora da igreja? Não há. É por isso que esse exemplo aqui, entre o povo do Senhor, porém as mulheres não são independentes, nós não somos independentes um dos outros. Eu sou dependente da Miriam, a Miriam é dependente do Wagmar, o Elias é dependente da Milena, de mim, eu sou dependente de todos. O braço sem a mão não faz nada. Não faz nada. Então nós não somos livres nesse sentido. Nós somos libertos do pecado, mas não da união, não da igreja. A igreja nos une. A autoridade suprema da igreja é Cristo. Está escrito em outros lugares que a igreja ela é a esposa. O esposo é Cristo, que a gente vai se reunir e ter as bodas nupciais, né? A festa nupcial, um casamento, onde Jesus Cristo vai levar a noiva, vai se encontrar com o noivo e vão se casar assim, né? Vão ser um só. Então, a mulher e o homem é a mesma coisa. Porém, a gente tem que entender que a realidade é que mesmo assim, sendo igreja, Badr, eu sou submisso. Como ele fala aqui, entre o povo do Senhor, porém, não somos independentes. Então eu sou submisso. Nesse mesmo sentido, a mulher é submissa ao marido ou a Cristo.
Isso é para entender isso melhor. A gente vai agora. Aqui o versículo. Eu vou continuar aqui, antes de passar para o outro. No 13. Julgue por si mesmo. É correto uma mulher orar a Deus em público sem cobrir a cabeça? Seria correto uma mulher orar a Deus de cabeça raspada? Não. O cabelo comprido é o véu. Realmente, uma mulher de cabelo bem curtinho é bonito. Pode ser bonito, mas não é representativo de orgulho da mulher. As mulheres normalmente elas se orgulham do cabelo. Elas vão muito no cabeleireiro, não vão? Até hoje. Elas pintam o cabelo. Não, senão cuida. Mas elas não raspam a cabeça. Agora, os homens, eles gostam de ter o cabelo curto. O Elias raspa quase a cabeça quando vem no cabeleireiro. É para diminuir a É você também. Entendeu? Eu até deixo crescer um pouco, mas é mais por preguiça. Para não gastar dinheiro. Então, aí, a natureza não deixa claro que é vergonhoso o homem ter cabelo comprido e as mulheres não se orgulham de seu cabelo comprido, pois ele lhes foi dado como manto, como um véu, digo-se, mas se alguém, pois a ele lhes foi dado como manto. Mas, se alguém quiser discutir a esse respeito, digo simplesmente que não temos outro costume. E as outras igrejas de Deus, aqui ele fala de igrejas regionais, mas como corpo de Cristo, pensam da mesma forma. Então ele fala, tudo bem, pode até discordar, pode até não concordar, mas nós não temos como povo de Deus. Para que a gente vai discordar disso? Sabendo justamente de tudo, toda a história, todo o precedente do pecado de Adão, da Eva, de tudo. É que a mulher realmente ela precisa de uma autoridade. A gente sabe, por natureza. A mulher é muito mais intuitiva, ela é muito menos racional. E o homem também é racional demais. Então ele precisa um pouquinho da sensibilidade da mulher para ela poder falar para ele, mas você reparou isso? Não tinha reparado não. Então presta atenção. O homem pode falar para a mulher, mas você está acreditando em Papai Noel ainda? Entendeu? Porque aí presta atenção, tem que ser mais racional. Então um ou outro se complementam perfeitamente, porque a mulher ela vai muito longe assim na cabeça, nos pensamentos. Aí vamos ler então em Efésios 3, versículos 6 a 11. Efésios é logo depois de Colossenses. É à frente, desculpa. É logo depois de quando estamos Coríntios. É. 2 Coríntios, né? São as primeiras Depois cartas. é Gálatas e depois já vem Efésios. Isso. Do quê? 3, capítulo 3, versículo 6 a 11. Eu queria que a gente lembrasse, quando eu leio esse aqui, ao que ele falou que era também por causa dos anjos, não somente porque ela nasceu da costela do marido, a mulher precisa da autoridade por cima da cabeça dela, mas também por causa dos anjos, estava escrito lá. Os anjos são os demônios, são todas essas autoridades espirituais que não são anjos de Deus. Porque a mulher sente mais essa Isso. coisa, escuta, né? Porque ele é mais intuitivo, Aqui, em Efésios, ele tá revelando, Paulo, o plano de Deus para a humanidade e para a igreja. Ele está falando, esse aqui é um segredo que vou revelar para vocês, agora que me foi revelado por Deus, que antes os seus antepassados não receberam, porque eles viviam, na verdade, ele não está explicando isso aqui, mas é porque eles estavam vivendo sob a lei.
para eles, o plano de Deus era a lei e os profetas. Agora, com Jesus Cristo debaixo da aliança, da nova aliança da graça, ele está revelando o plano real de Deus para a igreja e para os homens, né? Que passa pela família. Então, eu vou ler aqui, a partir do 6. A partir do 6. Este é o segredo revelado. Este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus, tanto os cristãos como os não cristãos, os pagãos, que creram nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos, os dois que são convertidos, não importa de qual nacionalidade, mas precisa ser convertido, ambos são membros do mesmo corpo. Aqui ele vem explicando bem. E desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Boas novas é o Evangelho, né? Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios, aos descrentes, sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Olha como é importante o que ele está falando. As boas novas, o Evangelho, essa revelação, né, que ele está fazendo aqui, é uma revelação. Que Jesus veio, é um segredo, um plano de Deus. Não é assim, por nada. Faz parte do plano de Deus que foi, na verdade, ocultado até Jesus vir. Para os outros, eles não tinham essa possibilidade, não conheciam esse plano salvador, hein, de Deus. De explicar a todos, seja crente ou descrente, esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais. A sutilidade importantíssima. A gente lê, a gente presta atenção. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios, não é e nos domínios, mas mostrar para eles, através da morte de Cristo, que ele venceu a morte, né? Nos domínios celestiais, por meio de quem? Da igreja. Como é importante esse pequeno versículo 10. Eu vou reler. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Quem mostra a sabedoria divina? Através de quê? Através da igreja constituída, os membros. A sabedoria divina sai da igreja. Então, por isso que a gente tem que respeitar exatamente tudo que é dentro dos planos de Deus. Quando ele fala que a gente tem autoridade, que a gente está debaixo, que Cristo é debaixo de Deus, o homem é debaixo de Cristo, a mulher é debaixo do homem, os filhos são debaixo dos pais. Então, isso é a igreja, que é também debaixo de Deus, é de Cristo. O corpo da igreja é igual a uma família. É a mesma coisa. A família humana é a igreja. O mesmo princípio, né? Porque aqui está bem escrito. Através é para mostrar para quem? Para as divinidades, para as autoridades espirituais. Então, por isso que ele estava falando, é importante também na frente dos anjos que essa autoridade seja conhecida. Então, eu vou agora... essa era o propósito, antes de eu falar, eu vou continuar, da igreja, as muitas formas, tem várias formas, vários dons, hein? Isso é relacionado principalmente aos dons que emanam da igreja, hein? Eles não emanam assim do nada. Eles vêm dentro da igreja, hein, os dons.
cada indivíduo, mas dentro da igreja, através do Espírito Santo. Esse era o propósito eterno que ele, Deus, realizou por meio de quem? De Cristo Jesus, nosso Senhor. É através de Cristo Jesus, no homem, é o homem para a mulher. Então, A questão de, um exemplo, a congregação. As mulheres, elas cobrem para orar, então eles meio que interpretou errado, né? Porque a autoridade não tem nada a ver com o objeto que a pessoa... não tem nada a ver, tem a ver com o entendimento. Sim. Agora, é bom, pode ser um véu, mas não precisa ser um véu. Porque pode ser demarcado como a gente, na nossa vida cristã, a gente adota um estilo de vida cristão, certo? Entendi. Então, não adianta somente falar, não, eu sou cristão, mas eu continuo tudo igual. Entendeu? Então, se a nossa vida, nosso estilo de vida não muda perante os outros, como que eles vão saber que a gente é cristão? Então, se a marca da autoridade não é clara, como que os domínios, como está escrito aqui, vão saber que tem autoridade espiritual sobre essa mulher? Não vão saber. Entendi. Então, é por isso que ele fala, é por meio das igrejas, por muitas formas. Então, isso não está escrito, mas essas muitas formas, por meio da igreja, claro que são os dons, mas, para ser claro, por exemplo, essa autoridade entre o casal, eu, frequentando a igreja, eu sou membro do corpo. Isso é claro para todo mundo. Quando veio na igreja, é que eu oro com os meus irmãos, para as esferas da autoridade espirituais, é claro que eu sou cristão. Porque eu demonstro isso. Não fico em casa, sozinho, fora do corpo. Falo, oh, glória, é só um membro que falta. Porque um dedo que fica em casa, a mão sente falta do dedo. Então não posso ficar em casa sozinho e achar que eu sou salvo. Porque eu não vou ser chamado. Eu não vou ser salvo porque Jesus Cristo não vem buscar Bader. Ele vem buscar a igreja. Então se eu fico em casa direto, que eu não participo com meus irmãos, que eu não sou parte do corpo, eu não vou ser levado junto. E nessa autoridade é igual, para ser claro, para a mulher, entre o marido e a mulher, é muito bom que seja definida alguma coisa. Que a mulher consenta. Isso a gente entende lendo isso. Não está escrito, maridos, vocês vão definir isso. Aqui ele está falando que vocês vão cobrir a cabeça. Como veio, certo? Então, o que as certas congregações fazem, que cobre a cabeça, não está errado. Entendi. Mas não é necessariamente esse objeto o véu. Porque ele mesmo fala, mas o próprio cabelo comprido é o orgulho da mulher e um véu natural que Deus deu para a mulher. Então o próprio cabelo já é um véu. Agora, se isso quer ser bem claro para o capeta, para as autoridades, podem, não é uma obrigação, mas é legal, porque tem alguma vontade. Porque às vezes as mulheres é complicado. Se elas não entenderam, as mulheres é complicado querer se submeter à autoridade do homem. Por que é complicado? Porque o homem tem que entender isso em primeiro lugar. Que ele está aqui para a proteção da mulher. Essa autoridade é para a proteção, como ele se coloca debaixo da proteção de Jesus, como essa autoridade como proteção. E não como autoridade que está dando. Não é como propriedade. Não juízo. É mais de cuidado. O homem não é juízo da mulher. Ele é provedor, que é bem diferente. Ele tem que ser o provedor. Então, se entre homem e mulher, por exemplo, se define algum sinal, não é ruim. Porque já que não vai colocar o véu, pode definir uma aliança, pode falar para Deus e para as esferas espirituais, essa aliança que a minha mulher tem é o sinal da minha autoridade. Pode ser o próprio cabelo. Realmente. Meu cabelo não vou cortar, porque ele é símbolo representativo da autoridade do meu marido na frente de Deus.
Eu tenho esse cabelo porque eu sei que meu marido tem autoridade sobre mim que me protege de todas essas coisas espirituais. A igreja protege, porque a igreja, a cabeça é Cristo. Mas mesmo assim, porque tem gente que fala, não, mas a partir do momento que a gente está dentro da igreja, a cabeça vira Cristo. Não é? A cabeça da igreja. Então não é mais meu marido. Porque a cabeça da igreja não é Cristo. A gente não é tudo igual perante a Cristo. Está escrito. Homem e mulher são iguais perante a Cristo. É verdade. Quando se trata da igreja. Mas quando não se trata da igreja, é que vocês dois vão, por exemplo, como casal, vão a algum lugar no mundo, vocês não estão dentro da igreja. Vocês não estão falando de Deus, vocês não estão orando, vocês vão fazer compras lá no supermercado. Então é bom que a mulher tenha sempre uma autoridade. Quando ela está fora da igreja também. É por isso que ele está falando isso. Tem essas diferenças. Senão, a gente recoloca em questão todas as coisas. Desde a criação. Porque desde a criação, então, a gente recolocar, já não precisa se converter. Porque se desde a criação o pecado de Adão, então ele não nos atinge mais hoje, então também realmente a gente não precisa de mais nada. Agora, se a gente sabe que o pecado de Adão, ainda a gente nasce pecador, que a criança, até ela escolher, ela é protegida pela autoridade dos pais que são convertidos, porque senão ela não tem proteção nenhuma. Então, a gente não pode recolocar em questão também o resto. Se ele fala que precisa disso para a mulher, eu acho que precisa, porque eu não posso ir contra a palavra. Agora, o que a gente entende, que realmente ele mesmo fala, pode ser o cabelo, ou pode ser vários sinais. Por quê? Aqui está escrito por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. Então, como a igreja tem muitas formas, a gente tem muitas formas também de ter esse sinal. Como ele fala, pode ser o cabelo, pode ser o véu. Então, mas é bom ter alguma coisa. Certo? Vamos continuar a ler em Efésios 5, do 15 ao 20. Eu vou me estender um pouquinho hoje para poder acabar em um culto só essa pregação. 5, Efésios 5 é logo depois, uma página ou duas depois. O título aqui é Viver pelo Poder do Espírito. Então, aqui A partir do versículo 15 ao 20. Depois a gente vai fazer. Na verdade já tem o 31, mas tem duas partes aqui. É o equilíbrio, a vida diária, hein? Que é o estilo de vida, e depois o amor. Hein? 15 a 20. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Porque se o homem realmente quer ser autoridade, ele tem que ser, ele não tem não querer, mas ele é, quando ele é cristão, ele tem que ter consciência disso, ele tem que ter o estilo de vida que compete a isso, né? Que é conforme. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Quando às vezes eu falo, a oportunidade ela é agora. Então aproveite, Deus coloca oportunidades. Ele fala, aproveite as oportunidades. A gente tem oportunidade na nossa frente todos os dias. Que a gente está lá. Que a gente estava falando agora. Todos os dias tem então aproveite ao máximo, não um pouquinho. Aproveitar ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procuram entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. É certo, é óbvio, hein? Ele não está falando que ele não pode tomar. Está falando, não se embriaga, porque isso não vai dar certo. Mas não é só o vinho não, tem muita coisa. Não, também. como todas as coisas que embriagam.
até os desejos ruins. Pois ele os levará ao descontrole, não ao equilíbrio. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, em vez de ser cheio de vinho. Cantem, não é? Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando ao Senhor de coração com música. A gente está fazendo isso sem música, mas vai vir a música. A gente ainda... Mas é isso. Em vez disso, vamos cantar hinos, vamos louvar com salmos. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês entenderam isso? Entendi. Ou preciso explicar? Eu entendi. Entenderam? Então, é que a gente tem que ter equilíbrio. A gente pode beber, mas não se embriagar. Sim. A gente pode cantar, mas não fazer grandes festas também. É virar doido, hein? A gente tem que cantar com hinos e cânticos. A gente tem que ser espiritual. Não só cantar coisas do mundo, porque também não acrescenta. Não é que é proibido. Ele não está falando não cantam músicas do mundo, mas ele fala cantam cânticos. Não está falando não bebe, mas ele está falando não se embriaga. Porque isso vai te levar ao descontrole, não ao equilíbrio. Agora, o que vai seguir aqui é maridos e esposa. Só que a gente tem que entender isso também como igreja. Igreja é Cristo. Certo? Como a gente falou até agora. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Isso seria o corpo de Cristo, não é? Esposa. Só que a gente está falando de marido e esposa. Mas ele como já sujeitam-se uns aos outros. Não, ele não está falando de homem e mulher. Então, é bem a comparação com a igreja. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Como se fosse ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Ele é o salvador de quem? Do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele não é o salvador da Milena, da Miriam, do Mel, do Elias, etc. Ele é o salvador da igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Em algumas coisas, outras não em tudo, porque seu marido é sensato, ele não se embriaga, não é? Ele não vai lá para baile funk, mas ele canta louvores, salmos, entendeu? Então pode se submeter às mulheres numa boa, sem problema. Porque ele é o cabeça que é submisso a Cristo, ele é o cabeça de Cristo. Agora, maridos, amem cada um a sua esposa, não a esposa do outro. A sua esposa, hein? Como Cristo amou a igreja. Você já imaginou amar a esposa como Cristo amou a igreja? Porque ele amou até a morte, ele se sacrificou. Então, marido tem que se sacrificar para a esposa. Antes não estava escrito isso para a esposa. Você vê como a esposa é privilegiada. Porque em lugar nenhum está escrito, a esposa ama o seu marido como a Cristo. Como Cristo amou a sua igreja. Não, Cristo ele amou a igreja para até se sacrificar. Ele deu a vida. O marido tem que dar vida para a esposa. Está escrito aqui, não sou eu. É como Cristo amou a sua igreja. Não sou eu que estou falando. Marido, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa. Então, tem que fazer tudo para tornar a mulher santa. O marido. Como é maravilhoso ser mulher de um tal marido. Mas é maravilhoso, não pode ter coisa melhor. Saber que o marido vai fazer tudo para a mulher. Sacrificar. E nunca vai ser amargo com ela. Ele entregou a vida a ela a fim de torná-la santa, purificando-a
ao lavá-la com água por meio da palavra. É igual para o marido. Por meio da palavra, vai levando ela a outros patamares. Certo? Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. A mulher vai andar ao lado do marido como santa e sem culpa, imaculada e maravilhosa, orgulhosa, não de si mesma, mas do seu marido, como a melhor do mundo, como o marido ama a mulher como a melhor do mundo. Fantástico isso, hein? E aqui tá falando nem ruga, então isso significa que o marido tem que pagar um botox pra mulher. Também. Não é? Ele tem que cuidar de A a Dá Z. dinheiro, então. Não, mas é espiritual. Mas tudo bem. Se tem a possibilidade, por que não? Mas se não tem, também não tem que exigir. Se como Deus, ele garante o que, Deus? Roupas e comida, né? E sem rugas. Mas agora, aqui sem rugas. Mas quer dizer, as rugas são manchas, né? Mas se ele tem a possibilidade, por que não? É óbvio. Eu não quero o melhor para a mulher. Sim. Agora. Legal também, pode acontecer. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito. Mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar da mesma forma como Deus amou a igreja. Hein? Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Porque ele é representante de Cristo, hein? A cabeça. Ele é submisso, não representante, ele é submisso a Cristo. Ninguém odeia o próprio corpo. Ninguém vai se... não vai se mutilar. Só Quem não é cristão? tem uns que estão possuídos pelo maligno que fazem isso. Ninguém odeia seu próprio corpo, mas o alimenta. Quem não gosta de comer, hein? Mas o alimenta e cuida dele. Como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. Esse é o casamento, hein? Mas para isso tem que deixar pai e mãe. Tem uns que nunca deixam. É verdade. Tem uns que não deixam continuar porque minha mãe cozinha melhor. Porque minha mãe é assim. Aí vira aquele briga, não dá certo. Nós Não, sempre isso, tem não. que esquecer a mãe. Agora é esposa, hein? É verdade. A minha família... Também esposa igual. Mas normalmente o marido que quer ser paparicado pela mãe, coitado. Entendeu? Ele quer uma mãe na esposa, coitadinho. Mas o contrário, o marido é autoridade. O marido que tem que fazer, coitadinho. Coitadinho nada. Mas que tem que paparicar. Claro que não tem coitadinho nenhum. Mas tem que paparicar. Porque ele tem mais força, mais poder para fazer isso. Ele é um marmanjo, então não precisa ser tão paparicado, não. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois tornam-se um só. Olha o casamento. Cadê a lei aqui? Não tem. O casamento é isso. Deixa pai e mãe e se unir à sua mulher. E se tornam uma só carne. Acabou. Esse é o grande mistério. É o grande mistério de Deus. É de largar a família para criar uma nova família. É um mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. A mesma coisa, um mistério. Não é um mistério que Cristo seja o cabeça da igreja, que seja o esposo, a igreja a esposa, ou a noiva, é ele o noivo, para se encontrar. É um mistério isso aí. Como que pode? Cristo ser como cabeça o esposo, é toda a igreja, todo o corpo a esposa. Mas é a ilustração que ele está dando. O próprio Deus. Através da família. Começa por ali. É por isso que eu falo, a gente tem que respeitar essas coisas. Porque senão a gente desacredita na igreja. Em todos os mandamentos de Deus.
Porque aí não tem mais corpo de Cristo e não tem mais Cristo como cabeça. Tudo aqui tem que ter levado em conta. Nada pode ser Entendeu? ignorado, né? Importantíssimo. Por isso, vou reler isso. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Os dois se tornam um só. Esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo. E a esposa deve respeitar o marido. Agora, você viu quanto? 3/4 dessa página, entre o versículo 21 e esse final 31, 3/4 são dedicados ao homem. Como que ele deve amar a mulher. E tem só a primeira parte da mulher que tem que respeitar. Mas você vê o homem como é importante para Deus, ele colocou muito mais peso para amar e se dedicar para a igreja, como Cristo se dedicou para a sua igreja, para a igreja não, para a esposa, como Cristo se dedicou para a igreja. Então isso é muito importante, sempre o homem lembrar que ele é semelhante a Cristo, quando ele é autoridade, ele é protetor. O Senhor ele nos salva, ele veio para nos salvar, ele não veio para nos martirizar, para nos obrigar, hein? Nada disso. Vou acabar, para terminar, com 2 versículos em Colossenses 3, versículo 18 e 19. É logo depois. Colossenses, né? Filipenses e Colossenses. Em Colossenses ou é Filipenses? É Colossenses. Não. Né? Não, 3. Filipenses. Não, depois vem Filipenses e depois vem Colossenses. Ah, tá, sim. Colossenses 3, versículos 18 e 19. Para a gente acabar aqui. Tem que fechar esse guarda-chuva. Guimar, fecha o guarda-chuva, por favor. Colossenses não tem 6 capítulos, tem 4. Não, eu falei o 3. 3. Ah, eu escrevi 6. 3, versículo 18 e 19. Obrigada. Todo mundo encontrou? Esposa, sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Eu queria que vocês lessem. Alguém tem uma outra versão? A Milene, né? É o Elias. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Você vê? Não a trate com amargura. Hã? O Elias também? Pode ler. É a mesma versão? Então, você vê que não a trata. Sujeitem-se cada um a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Como a igreja, hein? Como é próprio para quem obedece aos leis de Jesus Cristo, é salvo por ele. E do outro lado, o marido ama cada um a sua esposa e nunca, não é de vez em quando, nunca a trata com amargura, com desprezo, com dureza, tem certas versões. Aqui está com ser áspero, hein? Com aspereza. Então, isso é para falar que sempre tem que ter amor. A gente vai ver isso com os dons. A gente não é ninguém se a gente não tem amor. Hein? Não, pode ser tudo que fomos, a gente pode ser o maior servidor, servo, quer dizer, de Cristo, mas se não tem amor no servo de Cristo, a gente é nada. A gente não vai ser reconhecido como tal quando a gente vai chegar lá. Certo? Eu queria muito pedir para vocês ler 1 Coríntios 12, a partir do versículo, mas não aqui, depois em casa. Mas é muito bom se vocês lerem isso. Calma aí, é 1 Coríntios 12, a partir do 12 também, até o final de Coríntios 13. Tá bom.
que são os dons, o que representa os dons na igreja é a respeito do amor, certo? O que a gente tem que... Claro que a gente nunca vai ter esse amor que está nessa... porque a gente é homem natural. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12 até o final do capítulo 13. É 12 e 13 até o final do capítulo 12 e 12 até o final do capítulo 13. Lá é o amor de Cristo para a gente. Mas a gente tem que ser... A gente não é igual à imagem de Cristo. Então a gente tem que ser igual ou se aproximar o mais possível desse amor. Bom, a gente acaba o culto aqui, mas a gente vai ter a ceia hoje. Eu vou ler, hoje em vez de ler em Coríntios 11, a minha irmã tinha me dado feito uma observação que a gente poderia ler nos evangelhos de vez em quando. Então eu estou lendo em Mateus, Mateus. Isso, a última ceia que eles tomaram juntos, hein? Os discípulos com Jesus. Mateus o quê? É 16, é 26. 26 a 30. Eu vou ler, e depois a gente vai tomar desse modo, do mesmo modo que a gente sempre toma, mas seguindo a Mateus quinta. 26 a 31. A 30. Eu vou ler então. Encontrou? 26. Enquanto comiam, ele estava jantando, ceando junto. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, que estava lá na mesa, e o abençoou. Né? Ele falou, como a gente abençoa a nossa comida. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo, tomam e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois entregou aos discípulos e disse, cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino do meu Pai. Você vê a diferença que ele faz? Ele fala, eu não voltarei a beber vinho, porque estava bebendo vinho, hein? Aí ele fala depois, da agora em frente, a próxima vez que eu vou beber vinho, vai ser com vocês, lá no céu. Mas ele fala, não é o mesmo vinho, não. Se a gente prestar atenção, é vinho novo no reino de Deus. Então, é um outro vinho, é vinho novo. Pode ser não sei, um vinho que a gente não conhece, é vinho novo. Vamos ver. Vamos ver como está esse vinho. Se tem mais álcool, não tem álcool, mas é um vinho novo. Mas aqui ainda é um vinho. Ele sempre fala que ele tomava vinho. Ele não está falando que estava tomando. Falou que lá é outra bebida também. Não, porque tem uns que falam que o vinho novo é o vinho que não é fermentado, muito fermentado. É aqui. O vinho novo, quando a gente fala que é vinho novo, que ele é tipo um suco um pouquinho fermentado. Mas não é isso que está falado aqui. Aqui está feita uma distinção entre o vinho que a gente tem nessa terra e um outro vinho que vai estar lá quando a gente encontrará Jesus lá no céu. Prestem atenção ao que lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino do meu Pai. Então esse vinho novo a gente vai tomar lá no reino de nosso Pai. Será em Wagmar ou alguém? Vamos pegar aqui. Pode fazer o que você quiser com isso. Você pegou onde?
é uma fatura, pode pagar. É semente de couve. Ah, é semente? Você jogou aonde? É semente de quê? Couve. Ah, tá. Quem fez? Ele trouxe essa? Você semeou couve? É muito bom. Então vamos tomar o corpo de Cristo através desse pão, mas em lembrança. A gente lembre também, Senhor, que isso aqui não é realmente o corpo do Senhor, mas em lembrança do sacrifício que Ele fez. Então, Senhor, a gente te agradece. A gente quer se lembrar agora desse seu sacrifício, meu Deus. Você pagou pela igreja, Senhor, por cada um de nós, mas pela igreja. Você vai vir, Senhor, arrebatar para nos salvar, Senhor. E a gente se lembra agora, através desse pão, que a gente vai comer é teu corpo, a tua carne que sofreu. Para que a gente coma agora. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Mas olha a semente de couve aqui, ó. Depois a gente vê. Como ele falou aqui, o Senhor, cada um beba dele, porque depois entregou aos discípulos e disse, cada um beba dele, porque este é meu sangue, quando ele tomou o cálice de vinho, hein? Que confirma a aliança. Ele foi derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muito. Então, Senhor, a gente te agradece, a gente quer tomar esse vinho, Senhor, em lembrança do sangue que correu, que você derramou na cruz, para pagar para nossos pecados, como está escrito, pelos pecados de muitos. E dentro desses muitos somos nós, Senhor. E a gente acredita e crê que através desse sangue que correu na cruz, Senhor, do teu sacrifício, você nos lavou. E uma vez esses pecados lavados, eles não se encontram mais nem na nossa vida antiga, nem olhando para trás, nem ninguém, nem Satanás pode nos lembrar da nossa vida antiga, porque foi lavado. A mancha não existe mais. Ela não pode ser recuperada. Ela foi lavada. E você nos lavou desses nossos pecados. Então a gente agora é nova criatura, perdoado. E a gente já está no reino contigo. Por isso a gente toma esse vinho em lembrança disso. Obrigado, Senhor. Vamos tomar. Muito obrigado, Senhor. Aí está escrito aqui, então, no versículo 30, então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Então, antes de sairmos para o Monte das Oliveiras, vamos cantar um hino lá, esse hino, Senhor, é nossa força. Vamos. A alegria do Senhor. Sim, a alegria do Senhor é nossa força. Alegria do Senhor. É nossa força, a alegria do Senhor 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 é nossa força. Obrigado, Senhor, nossa força é na tua alegria. Aleluia. Amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos.